geração há um tempão. Eu estou me formando em Educação Física na Universidade Católica de Brasília e eu trabalho na área de CrossFit. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, treinamento funcional, bem pesado. E eu estava indo para o meu trabalho, eu vou de bicicleta. E toda vez eu pego e faço um trajeto com a bike, antes de trajeto ao lado da bike, nesse duelo, abrir o portão e para sair. E na hora que eu estava andando, segurando a bicicleta, eu peguei e freiei a roda da frente. E ela imediatamente parou. E eu não conseguia ir aí. Claro, né? Eu peguei e freiei de trás e ela moveu, porque ela estava deslizando muito. E foi aí que o Senhor me deu a palavra de hoje. E eu quero falar sobre nós. Eu escolhi, nós escolhemos mudar uma geração. Quero que vocês se atentem aqui. Bom? A palavra é: eu escolhi mudar uma geração. Essa é a palavra. Nós escolhemos mudar uma geração. Se você está aqui hoje, você quer mudar uma geração, na verdade? Você quer mudar a vida das pessoas que estão ao redor, você quer pregar o Evangelho, levar Jesus às nações, às localidades que você conhece, às pessoas, à família, enfim. Você quer isso, não é? Esse não é o desejo do seu coração? Você não está aqui hoje porque você foi incendiado um momento pelo Senhor e você sentiu uma alegria de viver isso, não é isso? E eu acredito que o Rafa e a igreja têm essa visão de que aqui irão nascer pessoas que vão mudar as próximas gerações. Eu também acredito nisso. Nós acreditamos, nós do Fórum Universitário acreditamos que a partir da sabedoria dos campos acadêmicos, os futuros profissionais da área serão aqueles que serão as pessoas que trarão uma relevância para a sociedade. Pessoas na área da política, na área do direito, na área empresarial, seremos nós, os universitários. Quem aqui é universitário? Quem aqui já se formou? Nossa, quem vai se formar? Eu oro para que o Senhor te direcione a viver com intensidade esse momento que é muito bom. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer um pouco sobre a nossa geração e os males daquilo que nós vivemos hoje. Nós queremos muitas vezes marcar essa geração, nós queremos transformar essa geração, mas nós não transformamos a nossa casa, nós não transformamos o nosso coração. Nós queremos mudar as pessoas lá fora, nós queremos mudar territórios, nações, nós queremos mudar cidades, nós queremos mudar a pessoa que está do nosso lado, mas nós não queremos mudar aquilo que tem dentro de nós. E é sobre isso que eu ouvi falar. Para que você, em um breve momento, para que você conheça a realidade que nós vivemos, nós dos 17 aos 30 anos, a realidade do jovem hoje, na sua maioria, é a seguinte. Quantos aqui conhecem jovens dos 17 aos 30 anos que estão desviados? Levantem suas mãos. Levanta a mão assim. Isso. Agora olha para o lado, com a mão levantada bem alta. Olha para o lado, olha o tanto de gente. É muita gente. E por que isso acontece? Existe um estudo que se encontra no livro do Mark Driscoll. E nesse livro ele fala sobre essa porção de pessoas que saem da igreja, que o Gil denominou como o êxito, denominou como o êxito eclesiástico. E por que isso acontece? Porque a sociedade, as pessoas que estão ao seu redor vivem esse tipo de trauma. E o Senhor me deu um direcionamento a respeito disso. Acontece o que? A partir dos 17, dos 18 anos, nós estamos nos formando. Nós saímos do segundo grau, ou seja, nós saímos daquela bolha que nós vivemos. Que a gente ia da escola para casa, da casa para a igreja, da igreja para a escola, da escola para casa. A gente fazia isso. No máximo no shopping aqui.
E, cara, quando nós saímos do colégio, entramos na faculdade, é algo muito novo. Infelizmente, cara, a igreja dos nossos pais não nos prepararam para tal acontecimento. Nós saímos dessa bolha existencial e vivemos algo novo. Nós vemos a faculdade, nós vemos o emprego, cara. Quantos aqui, levanta a mão de novo. Quantos aqui fazem faculdade ou já fizeram? Já fizeram, fazem? Você sabe o quanto que é diferente, cara, a atmosfera que é dentro da faculdade, as pessoas que você conhece, vai totalmente contra aquele ciclo que você já viveu. E muitas vezes, cara, os jovens não estão preparados para isso. Eles começam a observar coisas diferentes que eles nunca viveram e começam a se entregar para essas coisas. Eles começam a se permitir para essas coisas. E ainda tem a faculdade, né, que é o seu futuro. Imagina, o seu futuro profissional. É aquilo que você vai ser quando crescer. Você está chegando nessa fase. Aí você começa a pensar que você vai querer casar, que você vai querer ter filhos, e como você vai sustentar isso. É difícil. É uma realidade que começa a pesar sobre você. Não de uma maneira tão intensa, porque aos 30 é que vai pesar mais. Mas você começa a colocar algumas prioridades. E essa prioridade não é necessariamente a igreja, cara, a instituição da igreja. Por quê? Você tem que cuidar dos seus pais como filho, você tem que, irmãos, você tem que ter um social com os seus irmãos, você tem o desejo de se relacionar. Ou seja, vem um namorado, uma namorada, você tem ainda as provas da faculdade, você tem, a carteira para você tirar, você tem muita coisa, e você começa a deixar de priorizar as coisas de Deus, cara. E a partir disso, cara, que eu vejo onde está o caráter das pessoas. Porque quando nós conhecemos a Cristo, quando nós vivenciamos o agir de Deus nas nossas vidas, não de uma maneira sentimental, mas a partir de uma decisão, nós permanecemos, nós somos constantes. Porque nós não fomos definidos por A ou B ou C, nós fomos definidos por Ele, nós conhecemos Ele, cara. E o convite que eu quero fazer a todos nós aqui é que nós venhamos conhecer Ele. Que isso que foi manifestado aqui, pouco tempo depois, isso que está sendo manifesto aqui nesse acampamento, está sendo manifesto na igreja todos os domingos e aos cultos, venha fazer parte da sua vida, cara. Porque se nós queremos trazer essas pessoas de volta, aqueles que cresceram na igreja e hoje estão desviados, aqueles que têm pais pastores, pais missionários, aqueles que já tocaram na igreja, já foram usados, já têm os dons de línguas e estão lá, estão lá fora. Nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o importante é estar dentro da sua casa e você honrar os seus pais. O importante é você lavar a sua louça, cara. É algo muito simples. É você arrumar a sua cama. É algo muito bobo, é muito simples, mas é aí que é delimitado o caráter. Sabe por quê, irmãos? Se você está aqui agora, você provavelmente não vai pecar por uma coisa gigante. Se alguém chegar aqui e te oferecer uma droga, você com certeza vai dizer não. Se alguém aqui te chamar para ter uma relação sexual, você com certeza vai dizer não. Mas se houver uma proposta para que haja uma mentira, ou para que haja um desrespeito com o seu pai, você nem sequer cogita na possibilidade de não fazer, cara. É isso que o Senhor está me dizendo. É muito bonito quando o instrumento toca e a manifestação do Espírito Santo se torna palpável. Mas eu quero que nós entendamos isso. Essa presença que está aqui agora, ela não sai, ela não se dissipa, cara, se nós não deixarmos. Ela só vai se você permitir. Ela só sai de você, cara, se você permitir. E como nós fazemos isso? Existe
uma história do Benihim sobre 2 cães. E eu não sou muito bom de contar histórias, infelizmente. Mas eu vou resumir, já que eu não sei contar. Mas na história, é um cara que tinha 2 cachorros da mesma raça e do mesmo porte físico. E todos os dias vinha uma rinha, né, sei lá, de cachorros. E ele colocava para brigar. E toda vez ele sabia quem era, que ganhava. E todo mundo ficava abismado, cara. Por que ele sabia? E é muito simples. Na verdade, ele sabia porque ele deixava de alimentar um cachorro. E ele alimentava o outro. Eles tinham a mesma aparência, a mesma estrutura física. Mas por dentro um estava alimentado, ou seja, ele era mais forte. Então ele vencia sempre o mais fraco. E assim nas nossas vidas. Se nós permitirmos nessas pequenas coisas, cara, Deus está falando comigo para falar para nós, para mim também, para a igreja. Nós queremos mudar uma geração, mas nós não mudamos o nosso caráter. Nós não temos domínio próprio, irmãos. Os frutos do Espírito são jogados ao relento nas nossas vidas, cara. O tipo de referência que nós queremos ser dessa maneira. Para os nossos pais. Irmão, você por acaso é amigo do seu pai? Da sua mãe? A maioria daqui já tem, sei lá, 16, 17, 18, 19, 20 anos. Já começou a ter uma independência existencial. E nós do Rabi, todas as terças nós nos reunimos e temos uma edificação mútua. Nessa edificação nós conversamos sobre isso. Vai chegar um patamar da sua vida onde você não precisa dos seus pais. Você já tem dinheiro, você já trabalha, você já conquistou as suas coisas. Se você quiser ter um relacionamento com seu pai, vai ter que ser pela sua amizade. E você é amigo dele, cara. Seu pai em algum momento já chegou para você desabafando alguma coisa da vida dele. Você já em algum momento aconselhou a sua casa, o seu pai. Eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito que isso é possível. Porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais. E quando nós enxergamos nessa plataforma, nós podemos discipular os nossos pais. Imagina, irmão, sua mãe chegando para você e chorando e pedindo conselho sobre a vida dela. Cara, e você sendo usado pelo Espírito, e você abraçando a sua mãe ou o seu pai, ele falando, cara, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Olha só, cara, que poderoso. Eu acredito nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque você está lá fora, cuidar de pessoas delimita tempo. Não é você chegar aqui e orar pela vida dela e pronto. Jesus não fez isso com os apóstolos, com os discípulos. Ele durou 3 anos na caminhada, andando aqui atrás, ouvindo histórias, sendo repreendidos, sendo elogiados, vendo coisas. Olha só, nós já paramos para pensar nisso. Será que nós já vivenciamos isso? Nós queremos mudar uma geração, mas as pessoas que estão próximas de nós, que nós convivemos todos os dias, o Senhor abriu essa possibilidade para que nós venhamos discipular as pessoas que estão próximas a nós, para que depois, a partir dessas experiências, alguém sente do seu lado e o contato vai ser mínimo. Talvez 1 hora ou 2 horas, você tenha a capacidade de gerar os céus dentro dela a partir de um olhar. Um olhar. Imagina você sentando do lado da pessoa, você só pergunta como é que você está. E só no seu olhar ela começa a desabafar para você. E a partir disso você abre uma janela onde o Espírito Santo vai te usar para que você transforme a vida dessa pessoa. Mas vamos pensar em coisas maiores, vamos pensar em coisas simples, como Jesus foi. Imagina você estando todos os dias com uma pessoa que você, por trabalhar ou por estar, sei lá, em um ambiente, você não pode dizer, você nunca conversou diretamente sobre Jesus. Ela nunca permitiu que você falasse dessa maneira para ela. Mas a partir do seu caráter e do seu posicionamento, e
da sua amizade que você teve com ela, você nunca aconselhou ela diretamente em nada, mas o seu posicionamento na sua vida, sabe, você contar o seu dia a dia para ela, você já está discipulando ela, cara. Eu acredito que o Senhor é capaz de gerar isso dentro de nós. Porque, cara, a parte mais fácil é quando nós viajamos. Eu digo isso porque é muito bom, cara, é fácil. Você pega o carro e sai, e vem aqui, ministra e vai para casa. Mas antes disso, irmãos, a gente chorou demais, cara. Mano, a gente tem muita história, cara. O Senhor não gera filhos a partir de um nada, cara. Ele já fez isso a partir da criação. Existe 9 meses para que existe uma gestação para que haja um feto, e esse feto seja criado, cara. E nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos sendo gerados, irmãos. Vocês, eu. Existe um mundo inteiro de pessoas. Não pense na África, na Europa. Pense em Goiânia, cara. Olha o tanto de pessoas que existem em Goiânia. Em Brasília existem 3 milhões de pessoas. Não tenho a mínima ideia quantas pessoas existem aqui em Goiânia. Mas você já parou para pensar o tanto de pessoa que existe aqui? E tanto de pessoa que não conhece o Senhor? A Lagoinha, ela está com a meta de conquistar 10% de Belo Horizonte para se tornar membro da igreja. Cara, olha que visão extraordinária. Só 10%, só 300 mil. Olha só, cara. Só isso. Imagina, cara, se o nosso coração clamasse por isso, a partir das nossas orações. E se as nossas ações fossem voltadas para isso. Sabe por quê, queridos? O Senhor nos chamou não para olhar para nós, cara. Eu quero dizer para você que se você tem um problema, cara, seja bem-vindo. Olhe para o lado, olhe para o lado. Dá uma olhada de vez. Cara, essa pessoa que está do seu lado também tem muitos problemas, cara. Talvez maiores ou menores que os seus, na sua existencialidade, né, na sua opinião. Mas para ela é muito grande, é tão grande quanto o seu. Mas, irmãos, o Rafael também tem muitos problemas. Eu também tenho, cara. A gente tem muitos problemas. Mas sabe qual é a diferença, cara? Porque nós permitimos que o Senhor cuidasse dos nossos problemas. Nós temos que parar de olhar para nós e permitir que o Senhor haja dentro de nós, para que nós venhamos agir para Ele. Sabe o momento em que nós devemos se derramar e chorar, cara, e se rasgar como Davi? É no nosso quarto, é isso que Jesus disse, cara. Quando nós vemos jejuar, é isso, Ele fala para se guardar no secreto, cara. Isso. E as suas petições venham ao Pai, somente ao Pai. Porque nós estamos aqui em missão, cara. Para mim seria um privilégio morrer agora, ser arrebatado. É um privilégio, cara. Mesmo que eu não tenha casado, eu estou noivo. Mesmo que eu não tenha filhos, mesmo que eu não tenha percorrido uma nação, muitos lugares da nação e outros países, cara. Mesmo que eu não tenha conhecido você de uma maneira mais profunda, meu desejo é conhecer o Pai, estar nos céus, cara. Esse é o meu desejo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Então, se esse é o desejo, cara, por que nós olhamos para nós e nós queremos satisfazer aquilo que tem dentro de nós, se Jesus não fez isso? Jesus veio aqui com o propósito de se entregar por nós. Se nós queremos ser como Cristo, se nós queremos ser cristãos, nós devemos parar de olhar para nós e permitir que Ele cuide dessas coisas, que Ele permita, que Ele entre no nosso caráter, que Ele entre nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Nós devemos olhar para o próximo, cara. Porque talvez o fato ela ainda não entendeu o objetivo de estar aqui na terra, mas você entendeu. E Deus precisa disso. Ele só precisa que você entenda, Ele só precisa que você escolha. Mas não importa se
se pessoas aqui forem curadas, se o paralítico levantar, se aquela pessoa que tinha câncer for curada, amado, diante do Senhor, se um morto ressuscitar aqui, cara, meu coração não está nisso, porque Ele falou que nós faríamos coisas maiores. O interessante é que você conheça a Jesus, que eles conheçam a Jesus. Os milagres virão, porque a plataforma de Jesus é o sobrenatural. Nós tivemos um momento, o pessoal do Fight teve um momento com o Weber, que é um pastor da Igreja Deus Provedor de Goiânia, e ele fala sobre isso. Ele fala que o sobrenatural é o natural de Deus. Olha só que extraordinário. Então, se nós vivemos a partir de Cristo, nós vivemos nesse natural, cara. Então, a manifestação dos dons e das curas deve ser algo natural quando andamos com Jesus. Olha só, cara, que coisa extraordinária. A partir disso, pessoas como nós vivenciaram isso. Tem uma história onde alguns amigos iam para a China e um deles não conseguiu uma passagem para a China. Mas o Senhor gerou no coração dele de ele fazer as malas e ir para o aeroporto. Então, vamos supor que fomos 6. E desses 6, 5 iam. Eles tinham uma passagem. E eu, estou com a mala e eu acreditei, porque o Senhor falou para mim, cara. E eu, na fé que o Senhor ia fazer com que alguém me desse essa passagem. E, cara, infelizmente não aconteceu. Os 5 partiram, eu vi o avião. E eu, amém, cara, mas o Senhor falou. De repente o Senhor falou, entra naquela porta. Eu estou relatando a história, não aconteceu comigo. E essa pessoa entrou na porta. E ele ficou por um tempo. Quando ele abriu, cara, ele estava na China. Ele foi transladado, cara. Eu acredito. Eu acredito que o Espírito Santo pode fazer essas coisas. Você entende? São pessoas comuns, que vivem uma vida comum. Eles não flutuam nas casas dele. São como nós. Mas escolheram, cara, não viver a partir de si, mas a partir dele. Valorizar a presença do Pai. E a partir disso, viver uma constância de caráter. Honrar os pais. Amar os pais, independente dos erros. Engolir, cara, o próprio orgulho. Quantas vezes você abriu e bateu boca com sua mãe, com seu pai, porque você estava certo e ele estava errado, cara. Mas nós nos esquecemos que eles são os nossos pais. E por mais que nós venhamos estar certos, todas as vezes, eles são os pais, cara. A gente precisa honrar e respeitar eles. Porque se você está aqui hoje é por causa dele. Ele poderia estar com, sei lá, com Ford Fusion, podia estar no Caribe, mas ele decidiu abrir mão dos prazeres dele para cuidar da sua vida. E se nós queremos mudar uma geração, irmãos, nós queremos vivenciar isso dia após dia, nós precisamos entender, enxergar isso e viver nessa plataforma onde Jesus caminhou. Então é um convite simples, irmãos. E eu acredito que esse mover tem sempre um propósito. Todo mover de Deus tem um propósito, cara. Ele não faz isso por nada e para ninguém. Se Ele encheu vocês a esse momento, para que vocês venham estar cheios, é com um propósito, entenda isso. Se o Senhor te deu uma unção de cura, se Deus te deu uma unção de ousadia, não foi para você ficar sentado aí. Foi para que você levantasse e agisse por intermédio dele, cara. E eu quero convidar você a fazer isso. Eu quero convidar você a levantar e fechar os seus olhos. E eu quero que você ore ao Senhor, pedindo um direcionamento para a sua vida. E esse direcionamento vai ser para que o Senhor te use para derramar algo sobre as pessoas que estão aqui. Se você não conhece todas as pessoas, eu quero que você, vou cronometrar aqui, 30 segundos, que você olhe ou você passe por aqui, você veja os rostos dessas pessoas, para que o Senhor te direcione para qual pessoa você deve orar. Então olha ao seu redor, pode ser em mim, cara, pode ser em qualquer um que está aqui. Olhe ao seu redor, isso. Comece a falar em línguas, comece a profetizar.
profetizar a palavra de Deus na sua vida. Cara, permita que essas coisas aconteçam na sua vida. Essas coisas só irão fluir se você permitir, irmão. Não vai vir um anjo, não vai vir fogo do céu aqui. A palavra já foi estabelecida. E diz: quem buscar vai encontrar Ele. Quem pedir vai receber. Então peça ao Senhor nesse momento. Peça algo mais do que a sua própria vida. Peça sobre a vida daqueles que o Senhor já te ama e você já conheceu o amor dele aqui. Foi maravilhoso o que aconteceu hoje à noite. Creio que foi maravilhoso o que aconteceu pela manhã ontem. Creio que você está vendo um milagre dia após dia. Só de você estar aqui, de você estar respirando, você já está vivenciando um milagre. Quero que os seus olhos venham ser mudados. A ótica de tristeza venha sair e quero que você venha viver uma felicidade. Perdão. Quero que vocês venham viver uma felicidade, meu Pai. E essa felicidade faça com que você olhe além do seu próprio umbigo. Então, eu quero que você feche os seus olhos. E se você, fica à vontade. Se você quiser sentar, ajoelhar. Se você quiser orar em voz alta. Nós estamos na casa do Pai com irmãos de fé, irmãos da vida. Eu quero que você comece a proferir a sua mais bela oração ao Senhor pela pessoa que está aqui, para que o Senhor te use com ousadia, com autoridade, para que você ore por essa pessoa e coisas venham ser quebradas, barreiras venham ser rompidas na vida dela. Fique à vontade.